E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, na aula de hoje nós vamos começar uma série aí de explicações das regras de algo que é lindo e que muitas pessoas não sabem usar, que é a crase. Então, a partir de hoje, durante algumas aulas, você vai aprender as regras, né, para você colocar esse acento que é chamado de acento grave, né? E no caso ali acontecer esse processo de crase. Você vai aprender como é que acontece esse processo. Então, vamos começar falando, você aprendendo primeiro o que significa crase, né? Crase é uma palavra de origem grega e significa mistura, fusão. E você vai entender o motivo dela ser chamada assim, né? Por que ela tem esse significado de fusão, mistura, tá? Como é que acontece o processo de crase? Por que eu falo o processo de crase e não o acento crase? Porque é errado falar o acento crase, né? O nome do acento que aparece ali na crase, nesse processo, é chamado de acento grave. É tipo o acento agudo, só que para o lado contrário do acento agudo. Então, pessoal, aprender a usar a crase consiste em você aprender a ocorrência simultânea de dois As. Um A é a preposição e o outro A é um artigo. Então, é a junção desses dois As. Posso pegar aqui a frase, refiro-me à prova de ontem. Quando eu falo refiro-me à prova de ontem, eu preciso dominar a primeira coisa, regência, certo? Quem se refere a algo. Olha só, a preposição apareceu. Quem se refere a algo. Prova é uma palavra feminina e ela exige o artigo a. Se eu tenho uma preposição a, que foi exigida pelo verbo, mais um artigo a, que é exigido pela palavra prova, porque é uma palavra feminina, eu tenho a junção desses dois aí, eu vou fazer a fusão, e aí eu tenho que colocar um acento grave, para não ter que repetir esses dois as, e mostrar que eles estão misturados, estão juntos em um só a. Aí eu coloco o acento grave. Quando eu coloco o acento grave, eu estou dizendo que aconteceu o processo de crase. Então, refiro-me a, quem se refere a algo, e a palavra prova é uma palavra feminina. E é por isso que existiu ali, né, aconteceu de ter esse artigo a antes da palavra prova. Certo? Tranquilo? A crase não pode acontecer antes de palavras masculinas. Então, não existe crase antes de palavras masculinas. A crase ela vai acontecer antes de palavras femininas, se o meu termo anterior, que for o meu verbo ou o meu nome, ele exigir a preposição a. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Fiz a tarefa a lápis. Esse a tem crase ou não tem? A resposta é não, não tem. Porque lápis é uma palavra masculina. Eu fiz a prova a lápis. Eu falo o lápis. Não exige o artigo a. Se uma palavra não exige o artigo a, porque é uma palavra masculina, por exemplo, é impossível eu ter essa fusão, certo? Então vamos aprender aqui algumas técnicas que podem ajudar vocês a identificar. A primeira técnica e mais usada por aí é você trocar a palavra feminina por uma masculina equivalente. Se nessa troca da palavra feminina por uma masculina equivalente surgir, no lugar da preposição a, no lugar do a, surgir ao, pode ter certeza que vai ter crase. Ó, as informações foram solicitadas à diretora. Imaginem que você está na dúvida se essa crase aí tem que existir ou não antes desse a. Aí qual o masculino de diretora? Diretor. Então eu posso pegar e mudar. As informações foram solicitadas ao diretor. Se nessa troca esse a virar ao, pode ter certeza que vai ter crase. Próxima regra, pessoal. Eu vou falar agora de nomes geográficos. Nomes geográficos, né? Nome de estados, países, etc. Então, quando eu tiver uns nomes próprios geográficos, como é que eu faço, professor, para descobrir se ali vai ter crase ou não? Tipo, vou a Manaus, vou a Turquia, vou a Brasília, vou a Fernando de Noronha. Como é que eu vou saber? Todos vão ter crase? Não, pessoal, não vai ter. Não vou colocar o acento grave em todos eles. Tudo depende de uma técnica muito legal que eu vou ensinar para você, ó. Memorize aí, ó. Se eu vou a e volto da, crase a.
Se eu vou A e volto D, crase para quê? Olha essa técnica interessante. Memorize, vamos lá de novo. Se eu vou A e volto da, crase A. Se eu vou A e volto D, crase para quê? Como que funciona isso, pessoal? É assim, ó. Você tem uma frase que está dizendo que você vai para algum lugar, você vai viajar, você vai visitar algum lugar, você vai. Aí você pega essa mesma frase e reescreve ela fazendo você voltar desse lugar. Se na volta desse lugar surgir a preposição da, vai ter crase, crasear. Se na volta desse lugar surgir a preposição de, crase para quê? Quer dizer que não vai ter crase. Olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Faremos uma visita à Bahia. Eu quero saber se vai ter crase, se vai ter o acento grave aí nesse A de a Bahia. Faremos uma visita à Bahia. Vou montar uma frase voltando desse lugar. Posso dizer que faz 2 dias que voltamos da Bahia. Ó, surgiu a preposição da. Se eu vou A e volto da, crase A. Bora ver agora quando não vai dar certo, ó, para ter crase. Não me esqueço da viagem a Roma. Eu quero saber se vai ter crase aí, né? Se vai ter o acento grave aí. Eu posso pensar numa frase, qualquer uma que tenha a palavra voltar, tá? Ao voltar de Roma, olha aí, já virou de. Se eu voar e volto da, crase A. Se eu voar e volto de, crase para quê? Mais um exemplo. Eu vou a Manaus. Eu volto de Manaus. Então eu sei que antes de Manaus eu não vou botar o acento grave ali no A. Porém, essa regra ela tem uma exceção. Se esse nome geográfico, esse nome próprio geográfico, tiver determinado por um adjunto adnominal. O que seria um adjunto adnominal? É qualquer palavra que exerça a função de adjetivo, que é determinar, caracterizar. São adjetivos, né? Características ou alguma coisa determinando, como, por exemplo, os pronomes. Então, se essa palavra ela estiver determinada, ela parecer modificada por um adjunto adnominal, que são essas palavras que eu falei para vocês, eu sou obrigado a botar crase. Então, não existe esse de crasear, crase para quê? Não existe isso, nesse caso. Vamos lá, ó. Vou a linda Manaus. Agora, a palavra Manaus, que a gente viu ainda há pouco, que não tinha crase, vai ter crase. Por quê? Porque eu modifiquei a palavra Manaus caracterizando, colocando o adjetivo linda. Vou a linda Manaus. Eu sou obrigado agora a colocar o acento grave antes. Próxima regra, ela é meio que memorizar, você aprender, tá? Então, eu vou dizer para vocês que nas locuções femininas, a crase é obrigatória. Não vai ter essa soma de A mais A. É porque essas palavras elas são escritas de fato com o acento grave. Por exemplo, eu vou ter aí às vezes, à tarde, à noite, às pressas, à vontade, que são locuções adverbiais. Locuções prepositivas, usando preposições. À frente, à espera de, à procura de. As locuções conjuntivas, né? A proporção que, a medida que. Então, são palavras que você precisa aprender, memorizar e descobrir que você vai descobrir que elas são escritas com acento grave, né? Aí nesse A que acompanha essa formação dessa locução. Então, essas palavras têm que ter acento grave. Certinho? Bom, por que eu falei no início da aula que, por enquanto, somente as palavras femininas, né, que eu posso colocar o acento grave? Porque existe uma exceção para essa história toda. Eu posso colocar o acento grave nesse A que vai acompanhar ali aquela palavra. Antes de uma palavra masculina, eu posso colocar crase antes de uma palavra masculina se, somente se, eu tiver a palavra a moda de escondida. Se eu não tiver essa palavra a moda de escondida, eu não coloco crase. Vou pegar o mesmo exemplo que eu usei no início da aula. Ó. Fiz a tarefa a lápis. Eu não fiz a moda do lápis. Por isso que não tem crase, certo? Não tem nada a ver com a palavra a moda de escondida. Então agora preste atenção nesse exemplo aqui, ó. Tenho compulsão por comprar sapatos a Luís XV. Quando eu falo que eu tenho compulsão por comprar sapatos a Luís XV, eu estou dizendo que eu estou comprando para o Luís XV. Eu tenho compulsão por comprar sapatos à moda de Luís XV, ó.
a palavra moda de está escondida. Ela não apareceu aí escrita na frase, mas eu consigo interpretar que tem a palavra a moda de escondida. Nesse caso, é por isso que eu uso crase antes. Por quê? Está diante de um nome masculino, que é Luiz. Mas eu não estou falando do Luiz, falando pro Luiz. É a palavra a moda de que está escondida nessa frase. Próxima regra. Não existe crase diante de palavras repetidas. Dia a dia. Não. Frente a frente. Face a face. Não existe crase quando tiver palavras repetidas, tá? Ela ficou frente a frente com o agressor. Não vai ter crase aí nesse A. Por quê? Frente a frente, ó, palavras repetidas. Não existe crase diante quando tiver aí esse A no meio de palavras repetidas. Certo? Bom, pessoal, a gente começou a falar aí de casos, né, que eu não tenho crase, quando eu tenho. Vamos continuar falando desses casos que eu não admito a existência de crase? Presta atenção aqui, vou falar de mais algumas, ó. Falei para vocês já dos vocábulos masculinos, certo? Então, somente exemplos aqui, ó. As produções escritas a lápis não serão corrigidas. Esta caneta pertence a Pedro. Por que não vai ter? Porque Pedro é uma palavra masculina e não está escondida aí a palavra, a expressão, a moda de. Certo? Outro caso que não aparece, que eu não vou usar crase. Antes de verbos no infinitivo. Cantar, falar, fazer, né? Isso normalmente em Portugal. Portugal usa mais. Eu estou a cantar. Eu estou a fazer a atividade, né? Olha o exemplo que eu botei aqui. Ele estava a cantar quando seu pai apareceu repentinamente. A cantar não vai ter crase aí, porque eu não uso crase antes de verbos no infinitivo, né? Começou a chover. Não vai ter crase antes de chover, porque é um verbo no infinitivo. E, para a gente encerrar, crase antes de numeral. Bom, nos casos de numeral, pessoal, é assim, ó. Eu só coloco crase, primeira, uma coisa bem interessante aqui para você. Só coloco crase se for um numeral indicando hora. Primeira coisa, numeral indicando hora. Eu vejo várias placas, né, por aí escritas assim, ó. Vou pensar aqui, placas normalmente de igrejas, assim. Permitida a entrada de crianças, aquelas salinhas, crianças de 7 a 12 anos. Não existe crase ali, não está indicando hora, 7 a 12 anos, é 7 até 12 anos, né? Vocês mesmo, não sei se vocês já fizeram isso, né? Vários alunos eu já peguei escrito assim, ó, fazer tarefas para casa, aí pega as páginas, fazer da página 15 a 18. 15 a 18, não vou ter que colocar crase ali. Por quê? Não está indicando hora, páginas 15 a 18, certo? Então, só para ajudar vocês, eu não uso crase de outra forma que não seja para indicar hora. Quando que eu vou usar? Hoje vou sair às 15 horas de casa. Às 15 horas, ó, vai ter uma crase aí, vai ter um acento grave. Por quê? Estou me referindo ao horário, certo? A única forma de eu não colocar o acento grave, a crase, antes de hora, de um numeral indicando hora, é se nesse numeral, antes dele, aparecer uma preposição. Entre, para, enfim, as preposições, elas cortam essa regra. Um exemplo, ó, a reunião foi marcada para as 15 horas. O para vai fazer com que eu não coloque o acento grave ali antes do as, por causa da preposição. Sem preposição, eu sou obrigado a colocar a crase antes de horas. Agora, quando eu tiver preposição, eu não posso colocar a crase antes de horas, de um numeral que indica horas. Por quê? A preposição, ela corta esse efeito. Certo? Existem os numerais ordinais, né? Os numerais ordinais, primeira, segunda, terceira, quarta. Eu falei numerais ordinais femininos, percebam. Então, essa regra não faz parte dos masculinos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, somente os femininos. Nos numerais ordinais femininos, eu coloco crase, tá, pessoal? Eu posso usar crase antes de numerais ordinais, ó. As saudações foram direcionadas à primeira aluna da classe. Se você for perceber, isso faz parte da regra principal, ó. O que é direcionado a alguém, a algo, e primeira é uma palavra feminina. E é por isso que nesse A dessa frase
eu tenho que usar crase. Respira. Eu vou dar uma pausa aqui nessas regras para você administrar, você entender, você praticar, revisar e isso ficar bem mais claro para você. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.